Todo mundo escutando bem? Bom dia. Acordaram agora, primeira palestra aqui no Palco de Ciência. Vamos dar um bom dia mais animado para a gente conseguir ter boas energias aqui. Bom dia! Agora sim, agora teremos um excelente dia aqui, muito bom. Júlio, prazer estar aqui falando com vocês, agradecer o convite feito pela organização de estar aqui falando um pouco sobre um tema que dá muito prazer falar. Espero que vocês tenham muita satisfação também em a gente poder conversar um pouco sobre isso. O que é isso? Vamos discutir o conhecimento para o futuro. Quando eu falo conhecimento para o futuro, pode ser semana que vem, daqui a 10 anos, e eu vou trazer projeções aqui, ou provocações para a gente pensar 1000 anos à frente. Que conhecimento queremos para o futuro? E aí eu vou discutir como é que cidades e comunidades inteligentes interagem nesse mundo com mais qualidade para a gente poder pensar. Alguém consegue me explicar o que é isso aqui? Alguém lembra? Alguém tem noção de que personagem é esse? Todo mundo é óbvio, né? Ou a grande maioria. E aqui a gente tem um quê de tecnologia futurista. Eu começo a pensar que se um robô, se uma máquina consegue ter inteligência artificial e projetar um objeto, esse objeto eu conseguiria ver em detalhe internamente, o que eu poderia ter de conhecimento, de tomada de decisão. A evolução disso pode ir para esse patamar. Eu não vejo só um objeto. Eu começo a ver um planeta inteiro e fazer as simulações em criar um avatar de uma realidade onde eu projeto, simulo e começo a pensar em tomar decisões. E este cenário aqui, um outro pensamento que, se eu fiz um objeto, se eu faço um mundo, e se eu fizesse uma representação cósmica, sempre o que há de mais avançado em tecnologia para a tomada de decisão. Quero disso iniciar a fazer a minha primeira pergunta. Como estamos lidando com esse ultra processo da transformação digital? Eu tenho pensado que a gente não deveria considerar uma continuidade e estarmos preparados para uma disrupção do que vai acontecer. Essa disrupção voltada para pensar o ambiente urbano, a cidade, as escolas, e é sobre um pouco disso que eu queria que a gente pensasse, ok? Homenagem aqui aos 3 filmes que Star Wars, Avatar e Prometheus, que fazem discussões em escalas diferentes para pensar como que nós conseguimos pensar em cidades e comunidades inteligentes. Cidades e comunidades inteligentes, para mim, é uma discussão que é para além da Smart Cities, porque a cidade ela é uma escala. A cidade ela é um dimensionamento de tamanho. Pode ser um bairro inteligente, pode ser uma quadra inteligente, pode ser uma casa inteligente, pode ser uma planta industrial, uma região metropolitana, uma bacia hidrográfica. Eu posso criar um país e conexões de inteligência. Então vamos pensar um pouquinho o que são essas inteligências. Aqui tem uma primeira visão de que, e eu vou passar sobre isso nessa fala toda, quais são os grandes benefícios que a gente tem com isso, o que a gente espera ter como visão, ou projetar uma visão, como que a gente lida com os aspectos do que tange e real para ser feito, e como que a gente precisa de parceiros. Ninguém faz isso sozinho. Atuo nesse mercado, atuo com esses temas, gosto de pensar sobre isso. Terminando a fala aqui, se alguém quiser conversar e quiser conectar para falar sobre isso, tenho total interesse, tá bom? Primeiro ponto, então, pessoas e pessoas. São pessoas que se conectam com o mundo.
Um CNPJ, um nível de organização social, coletivo, o Estado é constituído e tem as suas direções tomadas por pessoas. Pessoas se organizam em comunidades. Comunidades estão distribuídas de várias maneiras. E são esses tipos de organização que acabam tomando decisões tecnológicas, tomando decisões usando o que há na interoperabilidade de dados, no contexto das conexões. A gente vai falar um pouco aqui sobre o IoT e como que isso se torna um tipo de sensor para tomada de decisão, o conhecimento que está por detrás disso e um ponto que eu gosto de falar, que é o do protagonismo. Tome decisões. E tomar decisões baseadas nas melhores informações. Neste sentido, existem alguns pilares, alguns benefícios de usar as melhores informações disponíveis, as melhores tecnologias disponíveis para gerar benefício. Benefício para quem? Para as pessoas. O Techniquez, pelo Techniquez, não dá conta de resolver alguns desses temas. Quem aqui não gosta de usar um aplicativo para andar no trânsito da cidade e economizar tempo? Quem não gostaria de ter decisões mais assertivas, qualidade de vida, economizar recurso, as decisões sustentáveis? É nesse sentido que a gente começa a falar sobre um grande conjunto de aplicações para o ambiente urbano. Só uma reflexão para quem acompanha o tema sabe que isso já estava dito, isso agora se tornou uma coisa incontestável. Dada a revolução industrial, dado o crescimento da população, a gente vive a virada da população do urbano para o rural. Já temos muito mais pessoas vivendo nas cidades, isso vai crescer também de maneira muito forte nos próximos anos e não dá. Se não pararmos agora para repensar como que a gente vive, convive, planeja, age no ambiente urbano, a gente está criando uma insustentabilidade deste modelo que a gente acabou criando. É nesse sentido que eu trago aqui um novo paradigma que deve ser considerado no planejamento urbano, na definição de uso e ocupação do solo, na criação de planos diretores, as políticas públicas feitas para a gestão municipal, com o engajamento do munícipe cada vez mais, a partir de uma democratização da informação e da transparência, que é essas palavras-chave que estão aí, todo mundo aqui dentro está respirando isso. Gamificação. Já pensou, e existem casos que isso acontece hoje, eu vou citar alguns exemplos aqui. Já pensou se eu pudesse engajar o cidadão a fazer como se fosse um jogo para bons indicadores da vida no urbano? É isso. E se ele conseguir fazer isso, ele ganha uma moedinha virtual. Essa moedinha virtual, boa prática de cidadão, abate em impostos municipais, por exemplo. E se quem não tomou multa nos um ano, faria sentido eu gamificar para que as pessoas se engajassem nas boas práticas? Isso começa a ser usado como um novo paradigma para pensar a gestão pública. E se eu trouxer da realidade aumentada para dentro da maneira como as pessoas aprendem, para dentro da concepção que elas têm da realidade, eu começo a pensar que a gente ainda não está preparado para as transformações que pode trazer. Em um mundo onde o volume de informação passa a não ser mais problema, eu tenho informações com um viés espacial muito forte, que é ali o GIS, o Geographic Information System, uma infraestrutura de dados espaciais, Big Data. Eu começo a falar sobre a parte de... Eu começo a pensar que a gente tem um grande caminho a trilhar, porque todas essas estão no início do que elas podem ser. É nesse sentido que a gente começa a pensar qual é o limite do que a gente vai fazer.
Melhorou? Melhorou? Eu acho que foi, hein? Tá bom. Então, quando a gente pensa em inteligência artificial, eu começo a pensar no conjunto da inteligência artificial aplicada à internet das coisas, se conectando com o mundo do Big Data, com o mundo do BI, com o mundo do GIS. Põe isso em realidade aumentada e gamifica. E coloca como uma política pública. Neste sentido, eu começo a pensar que a gente vive uma era onde haverá plataformas integradoras capazes de gerar a integração de um monte de tecnologias feita de maneira tão intuitiva, de maneira tão inovadora, sendo capaz de gerar o fim da fraude, o aumento da arrecadação, a capacidade de engajar a comunidade e gerar o que todos nós queremos enquanto munícipes, qualidade de vida. Existe uma meta, um indicador feito da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que tem marcos para serem alcançados globais para o ano de 2030. São 17 indicações, 17 temas a serem alcançados. Algumas cidades no mundo já estão buscando isso, alguns países estão colocando isso em atuação e eu não vejo a capacidade de alcançar esses indicadores de maneira muito sustentável e significativa sem essas premissas tecnológicas. É por isso que o foco não está na tecnologia, o foco está no uso dessa tecnologia com o nosso nível de participação e engajamento para melhorar a vida daqueles que têm esse descompasso dos próprios ODS. É neste sentido que eu, apesar de ter várias sensações quando eu vejo imagens como essa, digo, repito, reafirmo, a cidade é o ponto do encontro. A cidade é, por definição, um nó. Um nó tanto pelo encontro, um nó pelos problemas que têm que ser desfeitos. Quem consegue pensar nessa cidade aspectos ambientais, aspectos econômicos, aspectos sociais? Então eu tenho que lidar com essa complexidade de realidade para tomada de decisão o tempo todo. É isso que me faz acordar todo dia e pensar como transformar a vida destas pessoas. Essas pessoas passam a ser a grande maioria da população no mundo, vivendo em ambientes que estão se tornando caóticos. Se eu falo de cidades inteligentes, eu tenho que, não vou aqui entrar no detalhamento do que são cidades, a concepção de cidade, o entendimento de cidade, que por si só já é muito complexo, muito menos o que é inteligência. Mas o que há um consenso que a gente vive uma nova era das cidades inteligentes é que a cidade só se torna inteligente se ela for nas 3 dimensões de inteligência. A dimensão de que tem que ter pessoas capazes de pensar e refletir sobre isso, comunidades feitas por pessoas capazes de serem inteligentes e tecnologia. A tecnologia é um dos itens desse tripé. E aí a gente vai evoluir o conceito da conectividade, das cidades competitivas, das cidades sustentáveis, das cidades engajadas, que passa por esse arranjo de organizações e pessoas. Quem aqui, uma vez dando uma palestra, chegaram perto de mim e falaram assim: Júlio, você não acha que as cidades tecnológicas vão se tornar muito frias, vão se tornar muito impessoais? Eu falei, se trilharmos este caminho, não estamos indo num caminho que se espera das Smart Cities, porque elas são feitas para comunidades e ambientes inteligentes que devem levar em consideração o básico do tripé da sustentabilidade: economicamente viável, socialmente justa
e ambientalmente correta. Não é simples, mas se não tiver esse equilíbrio, ela ainda não é uma cidade inteligente. Arranjos locais de produção, capacidade de manter e gerar renda e gerar formação. Hoje existem alguns projetos que focam fortemente na geração de intelecto local em cidadezinhas pequenas, com menos de 5.000 habitantes. E fazer com que ali esteja surgindo os próximos professores, os próximos prefeitos, os próximos gestores, empresários da comunidade. Então, é esse conceito de cidade inteligente que eu acredito que terá sustentabilidade. E a gente não é capaz de pensar todas as possibilidades de adoção das tecnologias disponíveis para um ambiente de Smart Cities. Imagine aqui agora, nos hackathons, nos outros palcos, né, nas discussões que estão tendo, um app novo que surge, uma aplicação, um problema sendo resolvido, o mundo das startups, tudo isso vai gerando pecinhas, conexões, que gerará uma disrupção na maneira como cuidamos dos espaços públicos. Uma das coisas que eu mais gosto da discussão sobre, por exemplo, o Uber, é que ele gerou a desmaterialização do valor do bem carro. Eu consigo não ter o carro e usá-lo quando eu preciso e pagar pelo uso. Eu consigo usar outros aplicativos de deslocamento, tem um chamado BlaBlaCar. Você começa a gerar o compartilhamento de informações. Enfim, imagina isso sendo replicado para um conjunto de serviços públicos, para um conjunto de ações e equipamentos públicos. Esse conceito de não tem a posse, não tem o uso determinado, o uso desperdiçado. E é isso que está todo mundo querendo trazer, com sua contribuição pontual, muito específica, de problema a resolver, foco na solução pontual, e vai se criando uma teia de soluções. E a gente ainda vai ser surpreendido com o que isso vai acontecer nos próximos anos. Como o foco dessa palestra aqui é pensar o conhecimento para o futuro, e eu estou focando nas pessoas preparadas para lidar com esse conhecimento do futuro, digo que uma das habilidades mais necessárias para tal é a criatividade. Eu disse que ainda não está pronto. Tudo o que se pode fazer não é uma evolução contínua. Então, quem primeiro conseguir captar e pensar fora dessa continuidade, estará já preparado para um novo paradigma. Imaginem que este seja um ambiente de planejamento urbano. Em poucos anos, eu tenho um filhinho de 3 anos, eu já estou preparado para dizer para ele: filho, na época do papai a gente imprimia mapas. Eu sou geógrafo de formação, especializado na área de geotecnologias. Já trabalhei em várias áreas com isso. Para mim é muito normal ter algo mapeado. Acho que o mapa tem poder, preparado para um mundo onde o mapa, como a gente entende ele hoje, 2D, 3D, não exista. Imagina pensar a cidade nesta dimensão, projetar cenários, entender o impacto antes de fazer a obra, projetar um crescimento para os próximos 20, 30 anos com qualidade. Vamos pensar um pouco sobre isso aqui agora. Atenção para essa cena do vídeo do filme Tropa de Elite. A polícia depende do sistema. O sistema trabalha para resolver os problemas do sistema. Esse relatório vai foder comigo. Poxa, vocês também. Como é que eu posso comentar esse relatório por voto? Acompanhei o trabalho do aspirante e o eu tenho certeza que eu aspirante quer foder comigo? Vai chamar o Fábio, vai. Anda. Vai ter que me explicar direitinho esses 4 corpos.
Esse relatório tem fundamento de estatística. Você não viu a mancha? Eu quero lá saber de numerologia. Esse porra pode ser daquele falando que eu colocar minhas viaturas. Quando acontece um crime na área do batalhão, o responsável tem que correr atrás. Só que correr atrás dá muito trabalho. Não é o senhor mandando me chamar? Muito. Quero saber o que significa esses 4 portas por trás aqui. A culpa não é minha, fiz tudo direitinho do jeito que o senhor pediu, mas... Maré zero, negativo contra-corpo, zero de maré 1 menor. Escopo segundo informações, estranhar de maré 2. É mais fácil mudar o local do crime do que localizar os crimes. Tem muito comandante safado que reduz a criminalidade jogando defunto na área de outros batalhões. Só que na primeira, ninguém fica de bem. Pega os corpos e joga lá. Ele joga aqui, eu jogo lá e joga aqui. H na K. Eu não quero saber se é a solução que você tem que resolver. Mas, coronel, vamos começar. Aspira, você vai fazer esse relatório. Olha aqui. Corpo contrato. Corte na praia é afogamento. Comandante, uma perfuração. Você é legista, por acaso? Não, senhor. Segunda-feira eu quero um novo relatório aqui. Esse aqui não existe. Essa cena não parece um conjunto de gestores que a gente tem que já sabe o que tem que acontecer, já conhece a realidade. Para que estatística, essa tal de numerologia? Para que dados, né? Para que pesquisar? Para que ter qualidade com a informação que você vai tomar a decisão? Eu já sei a informação que eu tenho que ter. E para piorar, se eu puder ainda só mostrar a informação que me interessa, ou mostrar de uma maneira que me interessa, melhor ainda. A gente vive um momento no Brasil dos vários níveis de gestão, do federal, do estadual, do municipal, que a transparência passa a ser um novo valor. E nós somos agentes disso. Ter qualidade para colocar essas informações e tomar decisões em cima de informações melhores e corretas. Então, essa situação aqui, que é genial, eu acho genial esse trecho, mostra gestores que estão às cegas e não sabem, e aqueles que distorcem as informações a partir de outros interesses. Isso passa a se tornar cada vez mais percebido e gera indignação por todos nós. Quais bons casos, então, existem de planejamento urbano, de pensar numa cidade que seja inteligente, que seja humana, que seja competitiva? Um caso, Barcelona, que reúne um dos melhores e maiores congressos de Smart Cities do mundo, começa a discutir isso. Olha o que esses caras já estão fazendo. Primeira conexão de que a cidade é um tecido tão complexo que eu tenho que conseguir compreendê-lo partindo das pessoas, as informações que as pessoas geram ao interagirem com o mundo, como que eu consigo compreender essas conexões, e é um momento do IoT, como que eu gero os espaços públicos revitalizados, suportados por uma infraestrutura, sem perder a capacidade de sustentabilidade ambiental. Isso aqui é um método de como pensar e conectar aspectos de uma cidade inteligente. Então, quando eu olho para isso e vou olhar a mobilidade de um espaço urbano, eu tenho que conseguir levar em consideração meios alternativos, conhecer o fluxo atual, ver o impacto de uma interação sobre outro. Eu tenho que conseguir pensar e redesenhar os espaços públicos. Quando eu falo em redesenhar os espaços públicos, é porque eles foram feitos, montados e construídos por outros paradigmas. E não o paradigma do atual nível de tecnologia ou de engajamento do cidadão. Imaginem se eu conseguisse não desperdiçar nenhuma informação, conseguir consumi-la de maneira muito simples e tomar uma decisão de design para o ambiente urbano. Isso já acontece. Neste exemplo aqui de baixo, eles têm a velocidade com que o cidadão anda em uma quadra, numa parte turística da cidade.
Então eles sabem que o vermelho é onde as pessoas estão com a velocidade mais lenta e as partes verdes onde estão com a velocidade mais rápida. E aí você pensa o tempo e a forma do espaço urbano para isso. Aumentar a calçada, tira o avanço do comércio sobre a rua, o tempo do semáforo. E aí a gente começa a pensar no nível da pessoa, usando o espaço urbano para que o espaço consiga comportar aquela nova dinâmica, e não o contrário. Então tem exemplos muito bem sucedidos sendo feitos no mundo. E sobre estes exemplos todos, não sejamos convictos, otimistas, porque existe uma fase de adoção para cada uma dessas tecnologias. Quem já conhece esse gráfico aqui sabe que ele tem ali 5 divisões clássicas deste momento de adoção de cada tecnologia. Um momento onde eu tenho gatilhos tecnológicos e vai surgindo, vai fervulhando informações, tecnologias, ideias, chego num ponto de uma expectativa, nossa, isso aqui vai resolver o meu problema, isso aqui é fantástico, isso aqui é lindo, eu fiz um aparelho novo, eu fiz um app novo, eu fiz agora X coisa, e aí você percebe que, opa, tive problemas, não houve esse engajamento, não era necessário, e aí você chega em uma curva de correção dessa hipervalorização, até conseguir chegar na implementação de maneira sustentável daquele ciclo tecnológico. Acredito que para pensarmos em Smart Cities, no conceito mais amplo, a gente ainda está no início, na parte dos gatilhos tecnológicos, com componentes mais avançados, outros componentes muito recentes, e a gente viverá uma revolução da maneira de pensar, agir e atuar sobre esse espaço urbano. Um artigo recente diz que 60% dos jovens estão aprendendo profissões que não existirão nos próximos 20 anos. Serão substituídos. Parem para pensar. Se os jovens estão aprendendo profissões que serão substituídas, imagina quem já se formou. Esse estudo considerou 702 profissões. E a discussão que para mim faz muito sentido. O seu trabalho, ele é repetitivo? Ele é operacional? Se sim, a tendência dele ser substituído pelos avanços da inteligência artificial, por exemplo. Eu estou trazendo essa discussão aqui sem querer concordar ou discordar com a previsão de tempo, se é 20 anos, 100 anos, 10 anos, que a gente repense que o avanço de algumas tecnologias sempre gerou uma redistribuição das atividades profissionais, gerando desemprego e novas oportunidades para quem ficou antenado a isso. E quando eu estou dizendo qual é o conhecimento necessário para o futuro, onde teremos comunidades e cidades inteligentes, repensar se hoje o que a gente faz na nossa atividade profissional é algo que não envolva alguns aspectos, algumas habilidades. E parece, né, muita gente acha que algumas áreas do conhecimento estão fora disso. E aí esse estudo diz que mesmo dentro das áreas mais tecnológicas, existe ainda muita gente não conseguindo ver que está sendo uma força de trabalho e uma força intelectual altamente pouco criativa. Então, vai aqui um antídoto para pensarmos essas evoluções do espaço, do planejamento, das relações sociais. Já disse, sou geógrafo, e enquanto geógrafo, tem algumas coisas que sempre me incomodou, mesmo sendo um geógrafo que pensa na humanidade, que pensa nos aspectos ambientais e pensa nos aspectos tecnológicos,
a minha metáfora, que o descrever a Terra, tinha gente que ficava só descrevendo profissão morta de datilógrafo. Eu sempre digo isso nos cursos, né, que hoje eu faço, as coisas que tem a ver com a formação de pessoas. Cuidado para quem está ensinando datilografia. Tem muita gente ensinando datilografia, que são outras profissões que daqui a pouco não fará mais sentido nenhum você estar aprendendo aquilo. Cuidado para você não dizer que você faz o registro de determinadas cenas, paisagens ou ambientes. Haverá maneira muito mais moderna, muito mais detalhada, muito mais rápido de capturar a realidade do que a sua atuação, se ela for mecânica. O entregar informação, ela chegará de uma maneira muito diferente do que chegou até aqui. É de conhecimento de todo mundo que o online vai morrer, correto? Todos vocês aqui concordam comigo? Quem concorda comigo que o online vai morrer? Quem concorda comigo? Levanta a mão. Poucos corajosos aqui levantaram a mão. Por que eu acho que o online vai morrer? Pensem comigo. O ser humano vive em um outro planeta, Marte, sei lá, Vênus, qualquer um planeta, e vive na Terra. Aí na Terra tem a condição de oxigênio ideal para que eu respire. E lá em Marte não tem. Em Marte eu deveria usar uma redoma para que eu consiga respirar. Eu falo, hoje eu vou num ambiente com oxigênio ou sem oxigênio, né? Aí você passa a pensar sobre isso. O online só faz sentido para essa geração porque tem um momento desconectado, offline, e um momento conectado, offline, online. No momento em que o online for um fato, ele está. Eu não faço a discussão se tem ou se não tem. Como não tem? Meu filhinho de 3 anos tem. Para ele tem conexão. Ele nunca viveu num mundo sem conexão. O conjunto de tecnologia, internet distribuída como satélite, internet que sai da lâmpada, internet que sai da fricção, sei lá, conexões que estarão disponíveis de maneira abundante, gerarão um momento em que não faz sentido o offline. Então não faz sentido o online estar. Pensar sobre isso faz com que a gente comece a querer o que tem valor. Tem muita gente que acha que só porque domina um aspecto tecnológico do momento está fazendo algo super moderno. Não necessariamente. Você pode ter substituído as ferramentas, já diziam os gregos, né? Me dê um ponto de apoio em alavanca e moverei o mundo, que é um uso de tecnologia para uma ação. Se a tecnologia da época é nanquim, é tinta, é um GPS de alta precisão, é o que for, a tecnologia por si só não é capaz de atender a algumas habilidades que a gente precisa ter. Imagine uma conjuntura. 2 tecnologias, aqui eu tenho 3 tecnologias do momento. Veículos aéreos não tripulados. Os drones, um avanço da inteligência artificial e a capacidade de ler e processar informações, criando modelos em tempo real. Se isso aqui funciona, a combinação disso vai gerar uma disrupção que tirou do mercado um conjunto de profissionais para pensar aquele ambiente urbano, para pensar a fiscalização sobre a cobrança ou não do IPTU, para identificar multa, atividades que serão feitas com a qualidade, com um nível de processamento muito rápido. Então, há estudos que dizem quais são as competências, habilidades para se comportar neste mundo. Tá aí, algumas dessas, e eu concordo com ela. Primeiro, formação básica de qualidade. Não significa que você não tem que entender o que hoje tem de fundamentos para se pensar.
conseguir pensar criticamente, criatividade, se comunicar bem, colaborar e iniciativa, levanta a bunda e faz, ter curiosidade e por aí vai. Como então gerir, e eu vou abrir para perguntas para a gente conversar, caminhando para o final, como criar comunidades inteligentes? Vocês viram que eu comecei a tirar o cidade como escala da comunidade. Como criar comunidades inteligentes? Primeiro, competição predatória não serve mais. A competição predatória gera extinção de quem a faz, porque você acaba eliminando parte de uma cadeia que faz parte do seu aprendizado. Eu acredito fortemente na competição colaborativa. Podemos sim querer avançar, querer superar, mas não a qualquer custo e não sobre todas as condições. E isso nos faz fazer o bumerangue do jogo. Compartilha, joga, né? Conversa, fala. Uma última reflexão. Ok. Quando a realidade for plenamente simulada e integrada, a pergunta não será mais como faremos. E hoje a gente gasta muito tempo no como faremos. A pergunta passa a ser o que faremos. O mais importante ainda, por que faremos. E é o porquê tomamos determinadas decisões com um aspecto todo de conhecimento tecnológico que faria sentido. Esse mundo, esse nível de entendimento na realidade já é verdade, já é fato, já existe, não é ficção científica. A pergunta não é o que, é por quê. Nesse contexto, encerro trazendo uma fala que eu gosto muito e que me orienta nos últimos anos, buscando não ser infeliz, ao pensamento de Buda. As 3 pessoas infelizes, aqui não sabe e não pergunta, vou abrir para a gente conversar, e qualquer coisa que não ficou clara, por favor, vamos conversar. Aqui sabe e não ensina, não faz sentido ficar sentado em cima de nada que vocês saibam, compartilhem. E aqui sabe, aqui ensina, mas não faz. Então, hoje o mundo está cheio desse tipo de gente. Pessoas fazendo coisas de maneira tal, quem está de fora com um tipo de conhecimento, talvez não faça, mas tem um conhecimento. Quem está fazendo não tem tempo para aprender com quem está chegando agora, e a gente viveria um ciclo que poderia ser quebrado. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Vamos abrir para pergunta agora. Bom dia a todos. Posso passar o microfone direto para as perguntas? Tá vindo o microfone ali, tá? Meus e-mails, os contatos, a apresentação, fica tudo compartilhado, tá? Para quem quiser entrar em contato, perguntar, conversar. Faz aqui, daqui a pouco aí eu respondo. Oi, bom dia. Calma, eu preciso de um tempo só para elaborar a pergunta certinho. O sistema que a gente vive agora, o sistema de produção e mercado de trabalho e afins, tudo é voltado para essa competição que você falou. E eu queria saber quais são as maneiras que a gente tem de conseguir, com esse sistema, através da modificação dele, evoluir isso até que a gente consiga chegar a cidades inteligentes e afins. Como seria essa transição? Eu acho que essa transição está acontecendo e é começar a escutar esses movimentos. Aqui é um exemplo disso. Imagina que quantas coisas estão sendo compartilhadas.
surge um movimento dentro dos centros de ensinos clássicos, as universidades, as escolas, que geram o intercâmbio, a colaboração, a incubação de boas ideias, a aceleração de ideias, um pensamento de empresas passando a entender e escutar mais o funcionário, né, que está ali dentro. Eu acho que esse movimento ele já começou. A minha sugestão é que você provoque esses espaços. Todo gestor já sabe que ele tem que evoluir e ser mais competitivo. Se você percebe algo que não está funcionando nos ambientes que você frequenta, da maneira adequada, proponha. Tenha a ousadia de propor mudanças. O momento eu acho que é propício para isso. Tá? Evento como esse aqui é já um momento de compartilhamento. Tá? Então eu acho que está mais fácil hoje do que há 10 anos atrás e será mais fácil daqui a 1 ano. A escala é quase essa. Tá? Bom dia. Eu queria saber no aspecto do trabalho, de jornada de trabalho, como que você vê isso no aspecto das cidades inteligentes? Hoje em dia já existe o conceito de que o trabalho não é mais um local e o trabalho já passa a não ser tão estipulado por algumas jornadas de trabalho, para o bem e para o mal. Como eu disse, a gente vive naquele momento do avanço. Nossa, rede social onde eu posso compartilhar. Aí tem chefe mandando mensagem meia-noite, né? Alguém pode me dizer onde está o arquivo tal que faz não sei do quê? E funcionário respondendo. Então, eu acho que a relação de trabalho ainda não está totalmente consolidada para ter esse equilíbrio. A gente ainda vive num paradigma que as empresas querem ter lucro e começam a ponderar outros valores nisso. O ente público ainda não consegue acompanhar esse ritmo e vem uma nova geração todinha que começa a romper com esse time de trabalho, de jornada, de local. Eu hoje trabalho de um cowork, me conecto com algumas pessoas que estão em fusos diferentes, uns 3, 4 fusos diferentes, e tem pessoas que trabalham comigo que estão distribuídos no Brasil todo. A gente tenta lidar com isso para que ninguém se sobrecarregue e para que todos consigam ter equilíbrio de vida. Mas tem dia que essa jornada ela ainda é a transição de um paradigma antigo. Já digo isso, né? Não tem a menor expectativa de aposentar antes de qualquer discussão previdenciária que a política atual está fazendo. Tem a ver com desejos próprios de querer estar ativo, querer estar pensando, querer estar fazendo. Mas, pô, como é que eu lido quando não tiver... Nem toda profissão exige as mesmas coisas do que algumas outras. Como é que eu preservo isso? A gente vive esse momento de amadurecimento, na minha opinião. O rapaz ali de azul, depois você e depois você de vermelho, tá? Fazer essa triangulação. Bom dia, Júlio. Meu nome é Uriel, sou de Goiânia. Eu ouvi muito falar sobre cidades inteligentes, participei de outros debates ali. E eu gostaria de saber o seguinte, de que forma que a gente pode desenvolver uma cidade inteligente, como que isso deve ser implementado? Porque eu penso assim, numa grande cidade, por exemplo, numa capital, a gente tem bairros, né, tipo, ficam na periferia da cidade. E eu gostaria de saber como que a gente pode, porque eu penso assim, a gente criar uma cidade inteligente, de que forma que a gente pode implementar isso para que a gente diminua um pouco a desigualdade social, a gente tenha uma democracia do acesso à informação e a essa cidade digital nesses bairros, entendeu? Como que isso deve ser implementado em bairros, né, de periferia? Como que a gente pode fazer isso para tentar... Boa pergunta. Hoje existem vários exemplos disso, eu vou citar alguns do Brasil só. A descentralização dos serviços. Eu começo a não mais querer um modelo antigo de planejamento urbano, onde eu crio matrizes de desenvolvimento, crio o centro, coloco os equipamentos públicos, os serviços públicos, todos no centro. E aí isso faz com que a gente tenha que fazer com que a população venha toda para cá. Não faz mais sentido, a população cresceu demais, eu começo a dispersar os equipamentos públicos, ok? O que começa a acontecer hoje?
um exemplo concreto. Existe uma startup que criou um aplicativo chamado, se não me engano, Doutor Médico. E aí as pessoas chamam o médico em casa para fazer algum tipo de consulta. Isso é, inclusive, vinculado a convênios. Então, ao invés de eu ter que prestar um serviço público, quero fazer saúde, tem que pegar fila, ir para o centro, não. O serviço médico vai até essas comunidades. E se outros serviços também pudessem ir, descentralizar, enfim. Aí começam algumas boas práticas disso. Todos os casos de Smart Cities hoje que eu conheço melhor sucedidos pensam no equilíbrio da distribuição das pessoas, onde elas estão, diminuindo o fluxo, o supercongestionamento e enfim, alguns exemplos. Eles me pediram para já fazer o encerramento, eu acho que vai ter uma sequência. Eu tenho mais 2 perguntas, posso continuar? Eu converso, eu respondo as perguntas aqui, tá? Eu fico à disposição. Tudo bem? Pessoal, bom dia, bom evento, tá? Abraço.